tá. Eu vou falar um nome, vocês vão chamar... Vocês é que vão chamar ela aqui. Quem é Laura Grassi? Eu acho que ela não ouviu. Quem é Laura Grassi? Que bom! PNG, bem-vinda! Oi, gente. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Tô vendo, nossa, quanta gente aqui, ó, quantas carinhas me julgando nesse momento. Muita pressão, que é isso? Então, né? Decidi vir falar sobre CSS, mas o que eu vou falar de CSS para front-end, né? Ensinar a centralizar uma div? Putz, complicado, né? Então eu pensei, nossa, vou tentar mostrar uma coisinha diferente. Uma coisinha que talvez nem todo mundo conheça, talvez nem todo mundo saiba, mas que é muito bacana e pode ter umas vantagens aí para vocês. Então eu vim falar de uma possibilidade de CSS. É ou não? Ah, tá, beleza. Ok. Então, basicamente, eu vou fazer minha apresentação. Meu nome é Laura Grassi, eu tenho 25 anos. Eu juro que eu tenho 25 anos, uso produtos Ivone, Jequiti, tudo que a gente tem direito aí para fazer uns 16zinho, né? Eu sou Software Developer na Xteam. Eu sou criadora de conteúdo no kibum.png, que é o meu Instagram e minhas redes sociais. Então, eu sempre faço vídeos aí meio doidos. Às vezes eu faço ensinando alguma coisa, às vezes eu falo falando alguma merda, mas tudo bem. E sou pro player de The Sims, né? Até porque os meus Sims mortos não vão voltar para falar que eu não sou, né? Então eu sou. Eu vim mostrar para vocês uma possibilidade diferente. Geralmente a gente é conhecido sempre como criadores, pintadores de botõezinhos, né? E por que só pintadores de botãozinhos se a gente pode criar coisas como isso? Essas basicamente são algumas artes que eu criei no CodePen. Eu separei as 4 melhores que acabaram aparecendo na página de destaque do CodePen. E que, por incrível que pareça, muito incrível que pareça, elas me abriram oportunidades, porque eu recebi algumas propostas de emprego, inclusive internacionais, por esse tipo de portfólio. Eu coloquei ali também a quantidade de linhas de CSS que eu utilizei para fazer cada uma. Então, não é uma coisa muito fácil, mas é uma coisa divertida, eu diria, pelo menos para mim. Eu comecei a fazer esse tipo de coisa por quê? Porque, basicamente, eu não sabia JavaScript e queria resolver minha vida inteira com CSS. Eu vou mentir? Não vou mentir. Hoje em dia, eu já, graças a Deus, superei isso, né? Mas, na época, esse era o caso. Então, foi por isso que eu comecei. Então, eu queria essas artezinhas. Então, o que eu decidi vir mostrar para vocês? É que Nossa, eu estou na frente do negócio, mas tudo bem. Essa aqui é uma página em japonês, simplesmente, que colocou, e tiveram algumas outras páginas de vários países que também colocaram falando sobre essa minha última artezinha, que foi simplesmente um pãozinho fazendo o seu café da manhã, né? E ali foi o e-mail que, basicamente, o CodePen mandou para todo mundo, mostrando o meu trabalho. E eu fiquei, gente, que famoso, né? Vocês imaginam o quanto eu não corri lá em casa, mostrando para minha mãe, falando, mamãe, sou famosa, vem ver o que sua filha fez. Então, tipo assim, foi muito, muito, muito legal. E essa foi uma das artes que, principalmente, tive mais retorno em questão de emprego, em questão de contatos, e até como portfólio. Até porque, geralmente, as pessoas se impressionam muito com esse tipo de coisa, porque ele parece ser extremamente complexo, e eu vou provar para vocês que, na verdade, nada mais é do que simplesmente CSS na sua forma mais simples possível. Então, eu vim mostrar para vocês a base que eu uso pessoalmente. Eu imagino que devam ter milhares de formas de vocês fazerem isso, mas eu vim mostrar a forma que eu faço e como eu decido como fazer e como montar as minhas artes. Então, são basicamente 4 passos. Pré-processadores, animação, formas e detalhes. Beleza. Primeiro, eu escolho um pré-processador. Por que eu escolho um pré-processador? Porque simplesmente ficar repetindo o código 1 trilhão de vezes é extremamente maçante. Então, quando você faz animação e você faz esse tipo de arte, vocês vão ter que ficar repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Então, o pré-processador te dá essa oportunidade de ser muito mais prático, muito mais rápido. Eu separei os 3 principais, os 3 pelo menos que eu mais gosto, que é o Sass, o Less e o Stylus. Eu, honestamente, gosto mais do Sass, mas é que nem Big Brother, né, gente? Questão de afinidade, não tem nada a ver, não. Todos são ótimos e maravilhosos. Então, eu começo primeiro escolhendo um pré-processador para facilitar a minha vida, para ter a criação de variáveis, mixins, etc. E aí, a segunda parte é que eu decido necessariamente o que eu vou fazer e exatamente como eu vou animar. Por que eu começo com essa parte? Porque, basicamente, isso vai mudar o seu HTML inteiro. Então, quando você pensa que você quer fazer uma arte, ou você quer fazer um desenho, ou você quer criar alguma coisa, eu sempre tento pensar como um todo. Então, se eu vou começar, por exemplo, vocês podem ver o pãozinho. O pãozinho ele tem
algumas etapas e o porquê que isso muda. Quando eu penso, por exemplo, nessa parte da mãozinha, a mãozinha dele simplesmente faz isso aqui. Então, eu consigo, literalmente, só usar um HTML para colocar ele para frente e para trás. Agora, quando eu penso na parte da boquinha dele, ele tem alguns estados, porque ele tem o estado da boquinha assim e tem o estado da boquinha assim. Então, eu preciso utilizar estados diferentes, que basicamente eu estou na frente. Né? Deixa eu vir para cá para não ficar na frente do código. Que é basicamente esse aqui. Esse aqui é o HTML. O HTML é a parte mais assim, simples, são só divs, com classes que vocês utilizam como vocês quiserem. Se quiserem usar algum padrão, alguma coisa assim, fica sempre bacana. Eu, geralmente, como eu faço essas coisas na correria ou quando eu estou muito no tédio, que era o caso desse pãozinho, eu simplesmente colocava qualquer nome e o jeito que desse. Mas funciona muito bem também, desde que você entenda. É o famoso, a minha gambiarra eu entendo, então está tudo ótimo. Beleza? Okay. Formas. Basicamente, para vocês fazerem tudo isso, nada mais é do que simplesmente formas. Quando a gente olha a imagem como um todo, você pensa, nossa, deve ser super complexo, como que a gente faz isso só usando CSS, não usando mais nada, é estranho. Beleza, mas são simplesmente enganações para os olhos de todo mundo. Então, falando da parte da mordidinha, ela é simplesmente uma bolinha com a cor do pão, com uma bolinha, que eu coloquei ali vermelha para demonstrar, mas que geralmente eu coloco com a cor do fundo, e que ela fica simplesmente parecendo uma mordidinha de um pão. Para deixar com mais profundidade, etc., eu coloco varas de vários tamanhos, e assim se forma. A parte do pão, então, pelo amor de Deus, né? É simplesmente um quadradinho com border radius e fim. E aí, quando você junta tudo, fica uma coisa que todo mundo olha e fala, nossa, que da hora! E você pensa, putz, mano, só usei border radius para fazer isso. Caraca, sou foda. Mentira. Mas todo mundo acha, né? Porque você engana todo mundo com isso daqui. Por isso que é uma belezinha. Estou falando para vocês, vai na minha que vocês passam de ano. Ó. Então, beleza. É super simples, não requer muita coisa. Como vocês podem ver, não tem nem o que falar, né? É simplesmente formas do CSS. E o porquê que isso geralmente ajuda muito? Quando eu comecei, todo mundo sempre tem aquele probleminha, né, de CSS, às vezes, né? Eu era um probleminha master, né? Porque eu não sabia JavaScript e CSS estava difícil também, né? Então, eu estava sendo front de um jeito, ó, tchutchu, beleza. Mas, o que eu comecei a fazer? Eu tinha começado a criar essas artes porque eu tinha achado muito divertido e muito incrível. Eu comecei de uma forma muito simples. As minhas primeiras artes, vou ser bem séria, que elas eram péssimas. Não que hoje em dia sejam, nossa, porque se vocês forem no CodePen, vocês vão achar coisas que vocês vão olhar para mim e falar assim, ah lá, trouxa, não foi apresentar as coisas melhores que tem aqui, né? Mas, enfim, ainda assim, é muito, 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 muito diferenciado. E isso chama atenção, principalmente de empresas, porque todo mundo olha e fala, caraca, a pessoa manja muito de CSS. Você fala, manja de widget position e border radius, mas está ótimo. Enfim, e aí, a quarta etapa é simplesmente os detalhes. O que eu tento fazer? Por exemplo, a parte... não vai dar para ver no telão, eu até tentei colocar bonitinho para vocês, mas a parte aqui do sorvete, basicamente, é porque tem os risquinhos que geralmente tem naqueles picolés de palitinho. Então, assim, são coisas que você não presta muita atenção, mas quando você olha na arte como um todo, elas fazem a diferença. Ali, por exemplo, eu simplesmente quis dar uma profundidade no meu botãozinho do meu Super Nintendo. Então, quando você passa o mouse, ele dá um... Que provavelmente muita gente, se só olhou e não tentou nem mexer, provavelmente nem ia ver. Mas é uma coisa que eu acho que agrega bastante. A sombra no rostinho da Mulan, que dá aquela sensação de mais realidade, é um desenho que fica diferente. Então, assim, eu pessoalmente acho que tudo está mais nos detalhes do que tudo, basicamente, né? Então, essa é a parte que eu mais gosto de fazer, mas eu confesso que essa talvez seja a mais chata e mais complicada. Porque quando você vai pensar nisso, é gambiarra em cima de gambiarra, principalmente para você fazer Porque às vezes você consegue usar um box shadow, mas nem sempre você consegue. Então, assim, vou ser bem séria, essa parte é a mais chata de todas. Mas vale a pena, confio. Basicamente é isso, gente. Eu queria agradecer vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais estão aqui. Eu agradeço e eu espero que vocês tenham gostado e que tenham agregado isso na vida de vocês.